Olá, pessoal, vocês estão bem? Vamos para mais uma aula de ciências, né? Agora vamos estudar sobre a microbiologia, grupo 5, módulos 37 e 38, na página 134 a 138. Enquanto não havia a invenção do microscópio, era impossível a observação de seres invisíveis a olho nu, tá? Porém, os primeiros microscópios permitiram a observação de protozoários. São seres unicelulares do reino protista e eles eram denominados animálculos, porque eram considerados como animais primitivos. E com o passar do tempo, o microscópio ele foi sofrendo aperfeiçoamento ao longo dos anos, e isso permitiu com que cientistas pudessem observar organismos menores que os protozoários, como, por exemplo, as bactérias, resultando em maior conhecimento acerca dessas formas de vida. Uma das consequências desse conhecimento foi o surgimento de uma nova área da ciência denominada microbiologia. A microbiologia, ela é o ramo da biologia que estuda os micro-organismos, incluindo os eucariontes unicelulares e procariontes. Epa, pera lá, o que é um ser eucarionte e o que é um ser procarionte? Já aprendemos sobre isso, né? Um ser eucarionte é aquele que possui um núcleo envolto por uma membrana denominada carioteca. E os seres procariontes, eles não possuem o núcleo envolto por essa membrana. O material genético fica disperso no citoplasma. Quem são os micro-organismos? São as bactérias, são os fungos e os vírus. Aqui eu coloquei dois exemplos de microscópio para vocês. Um mais comum e um outro mais sofisticado. Nós temos o microscópio de luz, né? Que tipo de luz que pode usar nesse microscópio? O microscópio de luz ultravioleta, pode usar a luz fluorescente, pode usar a luz de contrastes de fase e pode usar a luz de polarização. Esse é o mais comum, é o que tem que a gente usa na escola, né? E é o mais comum que tem nos laboratórios. Já o microscópio eletrônico, ele utiliza feixe de elétrons, ele não utiliza luz. E é um microscópio eletrônico de varredura, chamado de MEV, e microscópio eletrônico de transmissão, tá? Ele é um microscópio bem caro, então, né, não é muito comum a gente achar esse tipo de microscópio por aí, até porque por ele ser bem caro, né, e ser utilizado mais em um laboratório sofisticado que realiza grandes exames, grandes análises. Seres microscópicos e as doenças. Em 1860, o médico inglês Joseph Lister, ao ter contato com os trabalhos de Louis Pasteur, associou a presença de bactérias nos hospitais aos altos índices de infecção. Na época, os médicos não faziam procedimento de asepsia, que é a limpeza, passar o álcool, né, para limpar esses ambientes. Então, não era feita essa asepsia antes de atender esses pacientes, havendo até mesmo a realização de autópsias em cadáveres que antecediam procedimentos cirúrgicos. Então, no mesmo lugar que eles faziam a cirurgia dos pacientes, eles faziam autópsia de pessoas que já tinham morrido, né, de cadáveres. Logo, os médicos carregavam todas as bactérias patogênicas, ou seja, aquelas bactérias causadoras de doença presentes nos mortos, para dentro da sala de cirurgia. Ao observar esse fato, Lister sugeriu que os médicos lavassem com água e sabão suas mãos e o braço, que todo o campo operatório fosse desinfectado e que, durante a cirurgia, fosse vaporizado o ácido fênico sobre a região a ser operada. Isso ajudaria ali fazer a asepsia do local e até mesmo do paciente.
Todos esses procedimentos começaram a ser feitos e foi nítido a diminuição drástica das mortes por infecções pós-operatórias, né, sendo utilizados até os dias de hoje. Então, a gente sabe que quando se vai fazer uma cirurgia, o procedimento de asepsia é bem rigoroso, né, não pode ter contato com alguns objetos, com outras coisas, né, que não estejam ali fazendo parte do procedimento. Então, a partir do momento que eles perceberam que era necessário fazer essa asepsia, diminuiu bastante as mortes depois dessas cirurgias. Antigamente, os seres vivos eles eram classificados de acordo com algumas semelhanças físicas e não morfológicas. Então, o que acontecia? Muitos seres vivos eram classificados indevidamente, né? Por exemplo, o morcego era considerado da mesma família do passarinho, por exemplo, porque voava, porque tinha asa, né? E só com o passar dos anos, com a descoberta do DNA, as relações evolutivas acerca dos organismos microscópicos puderam ser revisadas com base em características moleculares, né? Resultando na classificação dos seres vivos. Então, tudo isso facilitou. E isso foi dividido em 3 domínios, chamados domínios da vida. Então, eu coloquei essa classificação biológica molecular proposta por Carl Woese, né, onde ele propôs um modelo baseado em aspectos evolutivos a partir da comparação molecular. Então, vamos entender isso daqui. Então, existem esses 6 reinos, né? A eubactéria, arcabactéria, protista, plantae, fungi e animalia. Aqui embaixo, nós temos os domínios. Ó, quem são os domínios? A bactéria, a arcaia e a eucária, tá? A bactéria, todos possuem ancestral comum. A bactéria e a arcaia, que também é da mesma família das bactérias, elas são seres procariontes, ou seja, aqueles seres desprovidos de uma membrana que envolvesse o núcleo, né? Onde o material genético fica disperso no citoplasma. Já os protista, plantae, fungo e o animalia, ou alguns chamam de animalia, faz parte do domínio eucária. Eucária significa vem de eucariontes, né? Ou seja, aquele que possui uma membrana que envolve o núcleo, delimita o núcleo. Tá? Então, nós temos esses 3 domínios, bactéria, arcaia e eucária, e nós temos 6 reinos, eubactéria, arcaibactéria, protista, plantae, fungi e animalia. Então, agora a gente vai estar estudando um pouquinho sobre cada um desses domínios. Vamos iniciar pelo arcaio. O que é o arcaio? O que é algo arcaico? Né? É aquilo que é antigo, né? São bactérias antigas. Então, elas são quimiotróficos. O que isso significa? Que elas realizam a fotossíntese por meio de reações químicas. Elas são procariontes, ou seja, né, não possuem um núcleo delimitado por membrana e vivem e são extremófilos. Vocês já estudaram o que é extremófilos, né? O que é isso? São seres que conseguem viver em ambientes extremos, né? Em ambiente propriamente dito quase inabitável. E mesmo assim elas conseguem sobreviver a esses ambientes. Então, o estudo desses micro-organismos é essencial para se entender mais a respeito da origem da vida no planeta. E aqui eu coloquei alguns exemplos, né, que vocês veem, ó, que é uma água bem quente, né, um lago muito quente. O outro aqui nós temos um outro lago também bem congelado, e mesmo assim
esse domínio ele consegue sobreviver, né, se reproduzir nesses ambientes. Temos o domínio bactéria, eles são unicelulares, ou seja, possuem apenas uma célula. Também são procariontes, né, onde anteriormente eram classificados como eubactérias. Engloba bactérias que causam doenças ao homem e também aquelas encontradas em ambientes como a água e o solo. Tá? A gente sabe que tem bactérias que causam doenças e tem bactérias que fazem bem, né? O nosso estômago, por exemplo, ele tem bactérias que compõem a flora intestinal e são importantes, né, para o intestino. E tem também aquelas que causam doenças graves, seríssimas ao homem. Tá? Aqui nós temos alguns exemplos de bactérias e tem essa bactéria em corte mostrando, em corte transversal aqui, mostrando as partes, né, as principais partes dela. Notem o DNA ali dentro disperso, ó, no citoplasma. E por fim, temos o domínio eucária. Como a gente já falou, quem faz parte desse domínio são os seres eucariontes. Eles podem ser tanto unicelulares, bem como multi ou pluricelulares, né, que é a mesma coisa, multi e pluri é a mesma coisa. Inclui aí nesse domínio as plantas, algumas bactérias também, o reino protista, né, que são os protozoários, o reino fungi, os fungos, o reino animalia, dos animais. Então a gente tem alguns exemplos desses reinos e que faz parte desse domínio denominado eucária. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido muito bem sobre o assunto, né? E qualquer dúvida podem me chamar, estou à disposição de vocês, tá? Fiquem com Deus e uma boa semana. Beijos, tchau, tchau.